desempenho dos clubes gaúchos no Brasileirão, das séries A e B, do ano passado, foram preocupantes. Vamos ouvir a opinião dos mais conceituados jornalistas esportivos do Brasil. Estamos recebendo no Consumidor RS, jornalista Silvio Benfica, um dos mais conceituados jornalistas esportivos do Brasil. Meu amigo desde os tempos da Rádio Gaúcha e da Rádio CBN. Bem-vindo ao Consumidor RS, Silvio Benfica. Apel, grande abraço, bom te reencontrar, Apel. Querido, da mesma forma. Benfica, uma avaliação tua do desempenho dos nossos clubes que disputaram a Série A e B. Brasil de Pelotas rebaixado para a Série C. Juventude escapou na última rodada. Grêmio rebaixado, Internacional com uma campanha muito fraca. O que aconteceu com os nossos clubes e quais são as perspectivas para esse ano, Benfica? Bom, o ano passado foi terrível, trágico, foi assim, absolutamente abaixo do que se poderia esperar se a gente pegar todos os clubes. E tu falaste do Brasil de Pelotas, o Juventude, de certa forma, acabou tendo alguma coisa positiva, foi o melhor dos nossos, no que diz respeito a conseguir alguma coisa mais positiva, porque se manteve na primeira divisão. Agora, o ano do Grêmio foi um fracasso geral. E o Internacional, quase isso. Só não foi isso, o Internacional, porque ele não correu a rigor esse risco de rebaixamento. Mas também foi um ano de fracasso do Internacional e do Grêmio, um fracasso potencializado com a queda para a segunda divisão. Eu te confesso que eu estou no futebol há muitos e muitos anos e não recordo, se eu pegar apenas a dupla Grenal, de um ano tão terrivelmente trágico como este em todas as competições. E para esse ano agora, o que você acha? Você acha que o Grêmio está montando uma equipe que possa lhe fazer retornar para a Série A? Ou você acha que a caminhada do Grêmio vai ser muito difícil? Eu vou te dizer uma coisa, eu acompanho o Grêmio há muito tempo como repórter esportivo, e já acompanhei nos dois momentos em que o Grêmio caiu para a segunda divisão, voltando depois para a primeira. A última, inclusive, a Batalha dos Aflitos lá no Recife, eu estava lá. Foi tudo aquilo, e o Grêmio correu ali Eu estava lá, eu fiz aquele jogo, e o Grêmio correu ali o sério risco de continuar na segunda divisão. Acabou escapando, voltando para a primeira. Pois eu vou te dizer uma coisa, agora a situação é ainda mais complicada. Os últimos anos têm mostrando que esta segunda divisão, ela está muito mais disputada. Só para pegar um grande no ano passado, o Vasco da Gama, não conseguiu voltar. O Cruzeiro já vai para o seu terceiro ano de segunda divisão. Então a coisa não é tão simples assim. Se o Grêmio remar do mesmo modo como remou o ano todo passado, simplesmente com cuidado quase inexistente no que diz respeito à política de futebol por seus dirigentes dentro do vestiário, o Grêmio embarca de novo e não foge dessa segunda divisão. O Grêmio precisa encontrar uma coisa muito mais profissionalizada, inclusive no trato com os jogadores, e não apenas se submeter a caprichos de jogadores de futebol, como é o caso do Douglas Costa, que agora quer casar pela terceira vez, exatamente no momento em que o Grêmio estará treinando. O Wagner Mancini foi a melhor opção do Denis Abraão? Talvez tenha sido lá naquele momento em que assumiu no ano passado no lugar do Luiz Felipe. E possivelmente, na minha opinião, não tenha sido agora a melhor solução. Eu acho que o Wagner Mancini também teve a sua responsabilidade pela queda do Grêmio. Eu achei exatamente que o Grêmio ia causar assim, uma espécie de revolução ou uma mini-revolução, a começar pela sua comissão técnica e principalmente pelo seu treinador. Eu achei que o Grêmio ia apostar numa ideia em termos de técnico realmente diferente para fugir do lugar comum. E aí o Denis simplesmente vem com o Wagner Mancini. Para mim, um erro. Eu quero ver qual vai ser a resposta do Wagner e do time por consequência. Benfica, para mim, o melhor jogador do Internacional nos últimos tempos é o Patrick, com jogadas espetaculares pela esquerda, driblando, entrando na área, fazendo gol, lançamentos perfeitos. O Internacional vendeu o principal jogador para o São Paulo. Ia trazer, o Nicão não trouxe. Como é que você está vendo esse início de trabalho do Internacional? Chegou o centroavante que veio da Europa, já teve pela seleção brasileira. O Inter vem mais forte que o ano passado ou vem mais fraco? Por enquanto, o Inter vem da mesma maneira.
E até é possível, neste momento, se a gente estabelecer comparação com o que está chegando, que a venda do Patrick pode ter sido um erro. Mas eu digo pode, eu quero colocar da condicional, porque eu entendo a tua colocação, mas eu não vou fechar, aí como profissional, inteiramente com ela. Eu acho que o Patrick é problemas em determinados momentos e solução em determinados momentos, sabe? E o Patrick também, eu acompanho ele nesses últimos 4 anos no Internacional, ele teve momentos ruins no tempo do Cudê, ele foi muito bem no tempo do Abel, quando inclusive foi o melhor do Internacional, possivelmente, no Campeonato Brasileiro, mas este ano de 2001 do Patrick foi completamente irregular. Grandes jogos e jogos ruins. E aí, na minha opinião, isso não é suficiente para um jogador se afirmar. Mas mais do que isso, o Patrick foi colocado, e aí pode até ser demais para ele, dentro daquele rol de jogadores perdedores com os quais o Internacional tem trabalhado nos últimos tempos. E o início do ano do Internacional, ele está bem parecido com o do ano passado, porque essa direção do Internacional que assumiu, especialmente o presidente Alessandro Barcelos, a quem eu chamo de neófito, por compreender um pouco as questões do futebol e de vestiário com a sua direção, no ano passado, ele propôs durante a campanha eleitoral dele que queria uma espécie de ruptura no Internacional, de modelos de jogos diferentes, modelo mais moderno, e aí trouxe o técnico Ramírez, quando saiu o Abel, e foi aquilo que a gente viu. Por um detalhe que talvez esteja se repetindo agora, Apel, não adianta pensar no modelo e dentro deste modelo, digamos, mais diferente de futebol em relação àquilo que o Internacional vinha jogando. Moderno nas concepções colocadas hoje para o futebol, não adianta trazer um técnico e não trazer jogadores que deem certo com esta característica de jogo. E é exatamente o que está acontecendo. O técnico está aí com as suas ideias revolucionárias em termos de futebol no Internacional, mas com os mesmos jogadores e o mesmo vestiário. A continuar assim, ele terá realmente muitos problemas. E o Juventude, Benfica? O Juventude manteve o Jair Ventura, que é um treinador dessa nova geração, escapou da segundona. Como é que você está enxergando o trabalho do Juventude? Eu digo assim, ó, eu concluo pelo que aconteceu no Campeonato Brasileiro e pela relação Juventude com a dupla Grenal. Se sabe que há uma diferença técnica e potencialmente financeira muito, muito grande entre a dupla Grenal para o Juventude, que o Juventude acabou, por tudo isso, sendo o melhor gaúcho no ano passado ao se manter na primeira divisão, aliás, estabelecendo na rodada final um confronto direto, digamos assim, contra o Grêmio. Ou escapava o Grêmio ou escapava o Juventude. Escapou o Juventude, que fez um trabalho melhor com os técnicos que passaram por lá, o Marquinhos Santos e depois o próprio técnico Jair Ventura, que tem uma concepção de futebol um pouco diferente da do Marquinhos Santos, que é o técnico que saiu anteriormente. Mas ainda assim deu certo, especialmente na relação com o Grêmio, que teve uma campanha péssima durante o Campeonato Brasileiro, com a colaboração muito forte de todos os técnicos que passaram por ali. O Juventude conseguiu encontrar o caminho e o equilíbrio no final para se manter na primeira divisão. Ora, um clube como o Juventude na primeira divisão, com o Grêmio caindo para a segunda, necessariamente eu preciso chegar à conclusão de que o Juventude foi muito bem e está muito bem para começar esse início de temporada. E o Brasil de Pelotas? O Chavante, jogando alguns anos na Série B, um estádio reformado, um clube com uma torcida fanática, a torcida Chavante é espetacular, rebaixado para a Série C. Parece que o problema lá era financeiro. Foi só isso ou tem outros problemas na sua visão, Benfica? Mas se for apenas o financeiro, já é grande coisa. Porque hoje realmente os times estão com um problema financeiro muito grande e isto reflete em todas as áreas. Eu tenho um carinho especial com o Brasil de Pelotas porque eu trabalhei como repórter esportivo naquele que talvez tenha sido o maior jogo da história de 100 e poucos anos do Brasil de Pelotas, lá em 1985 no Campeonato Brasileiro, quando o Brasil ganhou de 2-0 do Flamengo. Eu estava naquele jogo. Eu fiquei uma semana com aquele Brasil de Pelotas que encantava e que foi terceiro naquele Campeonato Brasileiro. Então eu tenho assim um carinho todo especial, uma relação toda especial com o Brasil de Pelotas. Sinto pelo que está acontecendo. O Brasil trabalha em cima, mas é difícil concluir os melhoramentos do seu estádio, sofre com esse problema financeiro, não pode fazer um time mais capacitado, volta e meia corre risco, inclusive no Campeonato Gaúcho, e aquilo que infelizmente aconteceu no Campeonato Brasileiro
Brasileiro sendo rebaixado, infelizmente, eu repito, não é nenhuma surpresa. Estava na cara que aquilo iria acontecer com o Brasil de Pelotas, com todas as dificuldades que está enfrentando e, pelo jeito, ainda vai seguir enfrentando, Apel. Que pena. A pandemia foi um duro golpe no futebol brasileiro, não é, Benfica? Foi um duro golpe, mas foi um duro golpe assim em todos os segmentos, digamos, né? O segmento do consumidor, por exemplo, com quem tu trabalha, eu te conheci na RBS trabalhando exatamente com esse consumidor, com esse segmento que é extremamente importante, todo mundo sofrendo. Isso naturalmente teria que acontecer também com o futebol. Quer dizer, a resposta acabou vindo também dentro de campo. Benfica, todo mundo sabe que eu sou gremista. Você acha que o Grêmio vai encontrar sérias dificuldades para retornar à Série A? Acho difícil esse Campeonato Brasileiro da segunda divisão. O campeonato da segunda divisão para o Grêmio vai ser muito importante a arrancada do Grêmio. E aquilo que o Grêmio vai fazer agora, nesse início de temporada, o Grêmio precisa mais do que nunca de equilíbrio. O Grêmio precisa de comando no vestiário, porque desde o tempo em que o Romildo entregou o vestiário para o Renato Portaluppi, ali o Grêmio não encontrou mais saída. O vestiário ficou à mercê de jogadores de futebol. E quando qualquer vestiário, isso aliás aconteceu com o Internacional também no ano passado, quando qualquer vestiário de um clube de futebol fica na dependência do jogador de futebol, o jogador comanda esse processo, inclusive decide com quem ele quer ou não trabalhar. O Grêmio está, de alguma forma, passando por esta dificuldade dentro do seu vestiário. Por isso é que o início da temporada, a resposta que vem dentro de campo, vai ter que ser muito forte. A liderança do Wagner Mancini, ela vai ser testada dentro do vestiário do Grêmio e também da direção de futebol do Grêmio. Eu sempre digo que qualquer diretor, porque nós estamos ainda, Apel, na época aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, em que diretor de futebol tem que ser político. Já passou esse tempo. Ele tem que ser um executivo profissional com conhecimento profundo das questões de futebol, de todas as questões que envolvem o futebol, inclusive o conhecimento do mercado de jogadores pelo mundo todo. E isso nenhum dirigente político tem. E nós ainda vivemos essa era aqui. E por viver essa era, a gente paga ainda um preço muito caro, que é o que está acontecendo com o Grêmio, por exemplo. Então, o início do ano para o Grêmio vai ser fundamental, e especialmente o início do Campeonato Brasileiro. Caso contrário, não vai ser fácil voltar para a primeira divisão. Meu Deus do céu. Benfica, quem quer te acompanhar, você tem uma página no Facebook? Você tem canal no YouTube também? Não, no canal do YouTube eu trabalho com a parceria que eu tenho com o Bairrista, onde a gente faz lives de futebol, programas, esse tipo de coisa, e conteúdos que jogamos lá. Mas eu tenho os meus conteúdos próprios, especialmente no Instagram, né, e também na página no Facebook. Então tá aí para o nosso telespectador que sente saudade do Benfica. Eu acompanho ele sempre, estou sempre assistindo os comentários dele. É uma experiência, né? A gente que não é do ramo, tem que se basear na experiência dos colegas, dos amigos, que tem uma história, vivenciaram muitas histórias aí no futebol. Você é meu ídolo, meu amigo. Muito obrigado pela participação conosco, queridão. Apel, muito obrigado. Bom te reencontrar. Sucesso no teu trabalho aí. Vamos falando, Apel. Vamos falando, sim, com certeza. Grande abraço, felicidades. Bom ano novo para você, Benfica. Para ti também, para o pessoal que trabalha contigo. Bom ano novo aí. Silvio Benfica, a quem eu admiro muito, está atuante nas redes sociais. Pedi para o Thiago colocar na tela aí a imagem que eu fiz do Instagram dele, onde ele tem mais de 16.500 seguidores. Quem gosta de futebol, recomendo seguir o Silvio. É uma enciclopédia de futebol.